É o primeiro advogado que milita no interior, depois de ter sido presidente da subseção da Ordem dos Advogados em Bauru, a assumir a Secretaria-Geral da OAB em todo o estado de São Paulo. Está conosco no estúdio da TV Câmara, nosso convidado conhecido da comunidade, Caio Augusto Silva Santos. Caio, obrigado por você emprestar um pouco do teu tempo aqui. Aliás, para saber da agenda do secretário-geral, hoje, por exemplo, é um dia de demanda de atendimentos entre as atribuições da Secretaria-Geral? De fato, é um prazer renovado estar novamente aqui com você, Nelson. Agradeço o convite e, de fato, nós temos procurado nessas ocasiões em que também nos mantemos aqui no interior e não apenas na capital, nesse período de atividade junto à Ordem, de procurar atender os colegas das subseções em todas as suas demandas, de maneira que possamos implementar esse projeto que foi definido pelo nosso presidente Marcos da Costa, que é um projeto de cuidado maior com o interior do Estado, encontrando no interior do Estado não apenas o número, mas a qualidade sempre merecida que nós sabemos que é possível encontrar no interior do Estado de São Paulo. Nessas demandas com as quais você está tomando contato há pouco tempo, mas já militava no setor, era presidente da Ordem aqui, tem questões bastante pulverizadas, tipo desde problemas eventuais de atendimento dentro de determinado fórum, questão de estrutura, acesso jurisdicional, até questões internas mesmo da advocacia? De fato, né? Junto à Secretaria-Geral nós temos algumas atribuições administrativas, outras atribuições de ordem política. E dentre essas atribuições, nós temos tomado conta da questão que envolve todo o corpo de funcionários da OAB São Paulo em todo o Estado. Então, as demandas alusivas às contratações, demissões e a melhor desenvolvimento dessas atividades, nós temos procurado discutir com as diretorias das subseções e essa atividade está na Secretaria-Geral da OAB São Paulo. Assim como também a estrutura para melhor atender a advocacia e a comunidade, porque, afinal de contas, a Casa do Advogado e os advogados têm como função primordial a função de atender os direitos do cidadão. E nós precisamos de uma estrutura adequada e esta estruturação das salas de ordem que ficam junto aos fóruns, aos espaços públicos e essa melhor estruturação também das casas passa por um contato e uma programação junto à Secretaria-Geral. E para isso nós temos ouvido muito os presidentes de todo o interior do Estado e também da capital, são 225 subseções em todo o Estado de São Paulo, e nós sabemos que é necessário a coleta destas informações, dessas experiências, para que nós possamos melhor atender tanto a advocacia quanto a comunidade. Como dissemos no início, este é um projeto que foi traçado pelo presidente Marcos da Costa e que nos determinou a execução dele no menor espaço de tempo possível e é o que temos procurado a fazer, sabendo, entretanto, que temos ainda uma longa caminhada que se encerrará ao final do ano de 2015. Ao mesmo passo que temos essas funções administrativas, nós também temos funções políticas, que são as funções de atender estas demandas de ordem políticas que chegam à advocacia, no que diz respeito ao melhor atendimento da comunidade, a manutenção de diálogo com o poder público, seja com o poder executivo, legislativo ou judiciário. A advocacia, como missão legal, também tem a questão de defender a Constituição, de defender o cidadão, e por isso nós sempre nos mantemos abertos ao diálogo com as autoridades, para que as autoridades compreendam que o exercício da advocacia não é o exercício que cuida de uma questão individualizada do advogado, mas nós somos porta-vozes do cidadão. Eu costumo dizer, Nelson, que toda a sociedade evoluída que se preza passou antes pelo fortalecimento da advocacia.
E esse fortalecimento da advocacia é o chamado fortalecimento do direito de defesa. É possibilitar com que o cidadão possa ter voz, possa falar, possa manifestar a sua opinião, sem que qualquer déspota de plantão possa pretender impingir a sua vontade segundo a sua régua de conduta. E por isso é de imperativa necessidade que se compreenda a advocacia com essa missão que a Constituição nos atribuiu, de sermos indispensáveis à administração da justiça, porque o advogado sempre está ao lado do cidadão. Não há problema algum em se punir alguém que se reconheceu como tendo errado na sua conduta depois de ter assegurado a ele um direito de se defender. Porque nós teremos a certeza de que os inocentes jamais serão acusados de uma maneira equivocada, porque terão esta oportunidade de se defender. E nestas missões políticas, os presidentes e os diretores destas 225 subseções, eles têm sido um elo muito forte para o fortalecimento deste Estado social democrático de direito. E por isso nós sempre procuramos melhores instalações junto ao poder público para o atendimento da população, uma tentativa de dizer o direito, que cabe ao Poder Judiciário num espaço médio de tempo mais adequado e mais razoável, porque nós sabemos que a justiça tardia, ela não é justiça, ela deve ser dada na medida certa e no tempo certo. Sabemos que o poder público ele é muito deficiente no que diz respeito à sua estrutura física, humana. É necessário que muitas contratações sejam realizadas. E a advocacia tem procurado ser uma grande parceira do cidadão, tentando apontar essas deficiências e caminhar junto com as autoridades constituídas para uma melhora deste atendimento de toda a comunidade. Entre essas renovações de demandas, Caio, você acompanhou como presidente da subseção local e agora o faz na condição de secretário-geral da OAB no estado de São Paulo, a questão das instalações forenses. Algumas das regiões, depois de uma certa demanda junto ao Poder Executivo do estado, me parece que já está ratificada a possibilidade de PPP para a construção do fórum em Bauru. Mas eu ia pedir a sua experiência em relação aos outros colegas, que você já está tramitando e militando há um tempo nesse meio. O fórum e a página online, por exemplo, dos acessos de Bauru ainda são muito deficientes em relação a outras comarcas, para o trabalho do advogado. É verdade. Nós estamos passando agora por um novo formato, que é a instituição do processo eletrônico, que certamente ajudará em muito esta redução do tempo médio de duração de um processo. Entretanto, há uma questão que preocupa muito não apenas a advocacia, como a comunidade, que é a maneira que estamos entendendo assodada do Tribunal de Justiça de tentar colocar uma agenda muito acelerada para a implementação do processo eletrônico. Nós não podemos compreender a estrutura deste grande estado, que é o estado de São Paulo, que tem seguramente a maior demanda, o maior volume de demandas de todo o país, que nós possamos, no intervalo de apenas um ano, promover esta grande alteração que é a informatização total da justiça. É necessário ter tempo, ter um procedimento adequado, a exemplo do que ocorreu, Nelson, com a Justiça do Trabalho. Para que se tenha uma ideia, o processo eletrônico no ambiente da Justiça do Trabalho, cuja competência é da União e não do Estado, o Poder Judiciário da União, o Poder Judiciário Federal, melhor dizendo, é que cuida dessa questão. E quando do início desta informatização e da criação do processo eletrônico, de lá até o momento atual, nós já estamos além da 20ª versão do programa, porque foi necessário uma série de alterações para melhor atender a população e o próprio pleito de um processo judicial com a segurança que deve existir no ambiente de um processo judicial. É
como você disse, os ajustes vão se tornando necessários, de maneira que nós não podemos impingir um único sistema, porque você corre o risco, seguramente, de negar ainda mais o acesso da justiça à população carente. É necessário que nós passemos por um aprendizado. Estamos falando de 300 mil advogados que atuam no estado de São Paulo e que são os porta-vozes dos cidadãos. Estamos falando de pessoas que procuram o Poder Judiciário por intermédio dos advogados e o aparelhamento de toda essa estrutura, de permitir que o cidadão conheça o que é o processo eletrônico, vê do que são as ferramentas eletrônicas colocadas à sua disposição e que a advocacia também passe a compreender isso de uma maneira clara, de uma maneira com segurança. É necessário que nós tenhamos uma agenda mais pausada, uma agenda mais adequada, que estamos entendendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não está no caminho adequado quando pretende, desta maneira assodada, impingir o processo eletrônico de uma forma que pode excluir o cidadão. Existem algumas localidades, para que se tenha uma ideia, Nelson, hoje esta demanda está junto ao Conselho Nacional de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria juntamente com a Associação dos Advogados de São Paulo e também o Instituto dos Advogados de São Paulo, apresentou um pleito junto ao Conselho Nacional de Justiça, entendendo que a agenda apresentada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para a implementação do processo eletrônico, ela é muito assodada. Junto só à capital, nós tínhamos uma determinação de que todos os novos processos não mais seriam admitidos em papel, seriam apenas pelo sistema eletrônico. E não houve um sistema de transição, um sistema que possibilitasse o cidadão que chega com a sua demanda urgente, célere, emergencial e que não tivesse aqueles recursos adequados para poder se valer do processo eletrônico, ele então estava sendo impedido de promover a sua demanda. E isto implicou, evidentemente, em uma série de solicitações por parte da ordem, de pedidos de compreensão ao Tribunal de Justiça, que implicou nesta materialização deste pedido junto ao Conselho Nacional de Justiça, que está aguardando então lá o momento adequado para decidir. A advocacia não é contra, muito pelo contrário, somos os maiores incentivadores da necessidade do processo eletrônico, da informatização do Poder Judiciário. Mas tudo é necessário ser adequado ao tempo e o momento certo. Há uma frase que foi muito bem posta pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que caracteriza muito bem essa preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil. Disse o presidente do TST que não há nenhuma Olimpíada para se chegar ao processo eletrônico. Não há necessidade de que ninguém ganhe uma corrida. Há necessidade que nós promovamos essa conquista no tempo e modo adequado, para que o cidadão mais carente ele tenha o mesmo acesso que aquele cidadão que tem grandes recursos. A informatização assodada vai de novo promover um grande abismo entre quem tem recursos e quem não tem. Porque o demandante que é provido de grande poder econômico não terá dificuldade alguma, Nelson, nessa transformação, nesta mudança de paradigma. Mas o demandante, o jurisdicionado com poucos recursos, esse é que sofrerá, esse é que terá alguma dificuldade e é para essa pessoa que nós temos que destinar a nossa atenção. Eu estive presente, você também acompanhava a entrevista coletiva do presidente estadual Marcos da Costa e ele estava bastante incisivo, como não poderia deixar de ser, em relação à demanda que nós também já conversamos aqui em outra oportunidade, em relação às discussões que os percentuais ou os índices de provas do exame da OAB sempre provocam em relação à questão desta qualidade da advocacia e da prestação jurisdicional que você sempre comenta conosco.
os números assustaram mais dessa vez, porque é uma demanda antiga e o número de universidades com o qual o governo vem fazendo autorizações, inclusive contra pareceres consultivos da OAB, continua crescente. Eles se referem a uma expressão um pouco mais dura de faculdades caça-níqueis, mesmo que funcionam sem menores condições. A OAB pretende fortalecer essa questão para ver se consegue sensibilizar o Ministério dessa adequação? Não há dúvida que sim. Este é um pleito antigo da Ordem, é um pleito que às vezes não é muito bem compreendido por muitas pessoas, mas que é importante que nós discutamos sempre, né? Nós estamos observando que há um processo de democratização de acesso ao ensino. E este processo de democratização de acesso ao ensino passou por uma queda da qualidade da educação. E esta queda da qualidade da educação fez com que os índices de aprovação no exame de ordem fossem índices muito reduzidos. E isto ocorre não apenas no ambiente do direito, no ambiente daqueles que pretendem exercer a advocacia, porque muitas outras profissões já estão se organizando a pedido de proteção da própria sociedade para que haja um filtro de análise de condições mínimas de conhecimento para o exercício de uma profissão. É fato, isso é muito ruim. Todos aqueles que depositam em uma faculdade, em uma universidade, todos os seus anseios, todas as suas dificuldades de vida para poder melhorar quando se formam. Mas é fato também que nós não podemos permitir, sob pena de causação de prejuízo inequívoco à sociedade, de que aqueles que não detêm um conhecimento mínimo necessário possam exercer a sua profissão. As demais organizações, como são o caso dos contabilistas, hoje já tem um exame específico, chamado exame de proficiência, né, exame de adequação, onde estão sendo analisadas as condições daqueles que se formam para poder exercer a sua profissão. O exame de ordem já foi submetido em mais de uma oportunidade à análise do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade, e a Suprema Corte entendeu que o exame é constitucional porque ele vem criado e balizado em uma lei federal de proteção à sociedade. Não existe reserva nenhuma de mercado, Nelson. Nós costumamos dizer que não há número de vagas disponíveis. Se 1 milhão de pessoas prestarem o exame de ordem e mostrarem que têm condições mínimas de conhecimento para exercer a advocacia, todas elas receberão a aprovação e a carteira. Então isso não é reserva de mercado. Mas nesse caso o governo... Isso é proteção da sociedade. O governo falha no filtro, na medida em que é verdade. E esse filtro não é apenas no ambiente do curso superior. É necessário que nós pensemos na estrutura da educação do nosso país, desde o ensino fundamental, pelo ensino médio e ensino superior. Talvez surja o momento, e esperamos que esse momento seja breve, onde nós possamos pensar da desnecessidade de um exame como esse. Sim. Mas hoje, esses índices altos de reprovação estão a demonstrar que o exame de ordem ele está presente para proteger a sociedade e não para proteger a advocacia. E as demais profissões já pensam na instituição disso, como é o caso da medicina, como é o caso das demais profissões que se preocupam com os profissionais que estão a atender a comunidade e o cidadão. São pessoas que depositam nas mãos de profissionais toda a sua esperança de vida e que, portanto, precisam reconhecer nesses profissionais o mínimo de conhecimento necessário para tanto. O governo, o Poder Executivo, tem o papel de funcionar como regulador nessas questões de profissão e não seria diferente. Só para citar um paradoxo, na área de pediatria dentro da medicina, por exemplo, é sabido que todos os municípios correm atrás de médicos desesperadamente porque o número de profissionais que procuram a formação em pediatria é muito menor do que a necessidade de mercado. Mas nem por isso vai fazer uma avalanche de médicos sendo submetidos a essa condição de atendimento especial. No caso
da advocacia, chama a atenção o número que, infelizmente, foi crescente, do número de universidades em relação ao mercado americano, que o presidente comentou, por exemplo. É verdade, né? Aqui no Brasil nós temos quase o dobro do número de universidades, de faculdades de direito do que tem os Estados Unidos. E isso, como você mesmo disse no início, nós temos muitas situações onde a ordem opina desfavoravelmente a criação do curso, mas o Ministério da Educação e Cultura, ele insistia na autorização da abertura. Hoje, o Ministério da Educação está tendo um cuidado maior, ele determinou uma suspensão dos processos que estavam em andamento para a criação de novos cursos de direito e passará a ter uma fiscalização ainda maior sobre aqueles cursos de direito que não estão alcançando índices adequados no que diz respeito à inserção dos seus alunos no mercado de trabalho. E isto é bom para a sociedade porque nós vamos passar a discutir de uma maneira mais clara, de uma maneira mais serena, a questão da educação no ambiente do nosso país. Dentro da advocacia, um outro estudo que mereceu apontamento, e foi criado inclusive um grupo de estudo específico dentro da OAB, é a questão da PEC 37. Tem um argumento de uma frase do José Roberto Batoque que serviu de estímulo a essa discussão, de que quem acusa pode ou não comandar a investigação criminal. Tem a Polícia Civil, a Polícia Federal defendendo que essa é uma prerrogativa específica desses profissionais, e o Ministério Público, como você bem sabe, pretendendo patrocinar também, como já o fez em alguns casos. Existem demandas judiciais questionando essa questão, especificamente em relação à questão criminal. Como ficam esses papéis na sua visão? A visão da Ordem dos Advogados do Brasil, da qual eu comungo, é uma visão de que todas as instituições são importantes para a sustentação do Estado Social Democrático de Direito. O Ministério Público é uma instituição muito importante para a comunidade, para a cidadania e para todo o país. Só que entendemos que o Ministério Público tem a sua função primordial, que é a sua função de promover as acusações nas situações que envolvam pessoas que desviam suas condutas do caminho adequado. E a nosso juízo é inapropriado que aquele que exerce a acusação, ele tenha o controle do sistema de produção de provas. Porque esse sistema de produção de provas, ele deve estar depositado nas mãos de um órgão estatal, isento no que diz respeito à acusação, justamente para que todo o material probatório possa ser publicizado e para que o Poder Judiciário tenha condições de aferir no seu julgamento aquele caminho que se mostre mais adequado naquela situação concreta. Então entendemos, a Ordem dos Advogados do Brasil entende que o que está posto na Constituição Federal de 1988 é o que deve prevalecer. A Polícia Judiciária tem como sua essência a investigação. Ela nasce com esta função importante, uma função de proteção do cidadão. Esta função dos delegados é uma função que eles têm todo um preparo para isto. E nós não podemos confundir eventuais deficiências de aparelhamento dos órgãos estatais com a necessidade de outros órgãos se imiscuírem nas funções de competência de outros. O Ministério Público acusa, a polícia investiga, o judiciário julga, e quando cada um destes integrantes deste aparato da justiça decide no ambiente da sua competência, encaminhando todos os seus esforços para aquilo que a Constituição lhe outorgou como função fundamental, pensamos nós da advocacia que tudo caminhará bem, o cidadão estará protegido. Não se trata desta PEC de dizer que estamos a defender a impunidade, muito pelo contrário, este é um discurso pobre.
Nós jamais defenderíamos o afastamento do Ministério Público da sua função constitucional. Cabe a ele, inclusive, como fiscal das atividades policiais, verificar se a função da investigação está sendo levada adiante com a adequação necessária. O Ministério Público já tem expedientes para solicitar o aprofundamento de investigações com o controle jurisdicional adequado, mas estas investigações jamais poderão sair da mão, ao nosso juízo, daquele que nasceu no ambiente da Constituição com a função necessária para a investigação, que é a função da Polícia Judiciária. Um argumento da corrente do Ministério Público, que não é jurídico, mas é operacional e de questão de relações entre as partes, é de que a polícia é um membro do Poder Executivo. Nos casos, por exemplo, de maior repercussão, que inclusive ganham as páginas dos jornais e das telas de televisão, dos casos envolvendo agentes públicos ou membros dos mandatários do parlamento, enfim, a polícia pertenceria à parte que está a ela interligada. A dificuldade de se apurar eventualmente os casos contra prefeitos, você vê essa dificuldade, esse problema? Olha, penso, que essa questão de discussão de estar integrado ao Poder Executivo, é importante também de fazer uma observação importante. Não obstante a autonomia administrativa e financeira do órgão chamado Ministério Público, é fato que ele surge dentro da estrutura do Poder Executivo. Existem 3 poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. E o Ministério Público é uma instituição que pertence ao Poder Executivo. Também nomeado através do Não obstante, ele tem uma autonomia e uma independência administrativa. E o que nós temos observado, Nelson, ao longo deste crescimento constitucional, desse processo democrático que nós estamos vivenciando desde a Constituição de 1988, é que as instituições estão tendo a independência necessária em relação àquele órgão político. Dizer que as polícias judiciárias estão sob o jugo do chefe do Poder Executivo, isto não é verdadeiro. Isto nunca ocorreu. Tanto é fato que o sistema da nossa legislação, o sistema constitucional é tão sábio que colocou o Ministério Público como um guardião, nessa circunstância de permitir a ele a solicitação de aprofundamento de investigações, de fazer o controle das polícias judiciárias para observar se ela está cumprindo a sua missão. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é favorável a esta PEC e costumamos dizer que essa PEC nada mais faz do que dizer novamente o que está dito dentro da Constituição de 1988, que as polícias judiciárias é que têm a função da investigação e que nesta função não deve haver nenhuma ingerência de qualquer órgão que seja. A ingerência que pode existir é uma ingerência de controle normal, não a ingerência de tentar se avorar da sua função primordial, sob pena de extinção da própria estrutura que foi criada, da própria decisão do povo através da Constituição, através do legislador constituinte, que outorgou às polícias judiciárias, aos delegados de polícia, ao corpo desta estrutura toda, esta missão importante da investigação. E que, dada esta importância, é necessário que todos nós nos unamos. Advocacia, judiciário, Ministério Público, comunidade, todos nos unamos para dizer que as polícias precisam de um melhor cuidado. Melhor cuidado do poder público. Elas precisam de um melhor aparelhamento, de melhores vencimentos, ela precisa de uma estruturação que lhe dê mais condições de atuação, mas dizer que ela deve ser extinta ou de que dela deve ser retirada a sua função, nós discordamos veementemente. No caso em especial, a gente está falando de matéria criminal aqui, do inquérito civil público, essa discussão não afeta
por qual razão esta mesma premissa, na medida em que o promotor público é o presidente de um inquérito civil? São situações diferentes. Uma questão é a persecução criminal. Sim. É a questão do inquérito policial destinado à análise das situações que ensejam crime. Outra circunstância é o inquérito civil, que foi criado no ambiente da ação civil pública para dar cuidado aos direitos coletivos, que foi outra missão de fundamental importância atribuída ao Ministério Público. E o Ministério Público tem desempenhado essa função muito bem, a questão da proteção do meio ambiente, a proteção do consumidor, a proteção da pessoa idosa, e é isso que surge com essência, o inquérito civil para observar a adequação dessas situações, seja no ambiente, inclusive político, envolvendo os municípios, os estados, a União, as atitudes dos agentes políticos nesta proteção do patrimônio público, a proteção do consumidor. Então, o inquérito civil é uma situação totalmente diferenciada no que diz respeito a essa questão envolvendo a persecução criminal. E entendemos que nesse ambiente, as polícias é quem devem continuar a levar adiante a missão da investigação, por outorga da Constituição, por mandamento constitucional e como guardiães da Constituição, que nós somos, a Ordem dos Advogados do Brasil, nós defenderemos que as polícias continuem a ser responsáveis por este contexto da investigação. Caio, muito obrigado da sua presença aqui conosco. Para a gente é sempre um prazer poder conversar com as instituições através de uma demanda pública em um canal público. Nós é que agradecemos a oportunidade e sempre estaremos à sua disposição, Nelson, para conversar com a comunidade. Muito obrigado. Hoje nós conversamos com o secretário-geral da OAB no Estado de São Paulo, o advogado Caio Augusto Silva Santos.